Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de Júlia Baquinho. E hoje a gente vai fazer a rotina do meu dia. O que eu faço no meu dia aqui no Baquinho Life. E gente, como eu disse, eu voltei com o vídeo. Já voltei com os vídeos que eu avisei. E gente, eu esqueci de falar no outro vídeo que eu postei ontem. Vai lá ver, tá bom? Que é Roqueira vs Patricinha, que tá muito top. Então vai lá ver que eu... Ai gente, como é que é mesmo? Que eu apaguei o vídeo, gente, avisando. Não sei porquê. Não tem motivos. Não tem motivos. Ai, não sei se é porque eu apaguei, gente, que eu tava lá fazendo isso aí. Eu fui pra apertar o vídeo. Então eu fui, sem querer apaguei. E desculpa se meu voz estiver um pouco baixa, esse trem. E também se eu tiver, sei lá, no banheiro. E desculpa pelo barulho também. E, gente, se vocês querem a rotina, outro dia no hashtag 2. Eu podia muito bem fazer a da manhã, a do dia, a da noite, a da tarde. Eu tô fazendo do dia. Eu vou fazer outra 3. Tá, é que meu pai tá assistindo televisão ali. E eu queria fazer o mais cedo esse vídeo. Porque não dá. Eu sei que não é cedo, mas não tem hora, né? Entende? Por causa que meu primo tava aqui cedo. Então, né? Ele tava aqui e eu tava cuidando dele, né? Por causa que minha irmã tava dormindo. Minha mãe não tava aqui, meu pai não tava aqui. Tava só minha irmã e minha avó. Minha avó tava arrumando uns trem lá da casa dela, né? Eu tava aqui na minha avó. Então, meu primo ele toda hora fica jogando. E também perguntar se vocês querem que eu poste vídeo de Free Fire, tá bom, gente? Então vocês já deixam aí, tá bom? Se vocês querem que eu poste vídeo de Free Fire. E, gente, no outro vídeo também que eu postei ontem, eu também esqueci de falar. Passou tantos meses que eu já tô na fase 17. Então, mas eu queria... Nossa, eu sou uma enrola pra passar de fase, né? Até podia ser um pouquinho mais avançado. Mas então se vamos pro vídeo, não vai ficar muito enrolando. Já vai... Deu 2 minutos, gente. Ai, já amanheceu. Que preguiça de levantar. Mas tem que manter para fazer meus treinos. Ai, vamos ver como tá esse dia lindo. Nossa, hoje está um dia lindo. Ai, que vontade de dar um tibum naquela piscina. Ai. Então agora, eu vou escovar os meus dentes. Vou tomar um banho, escovar os meus dentes, trocar de roupa e vou se arrumar. Vamos tudo lá, escovar os meus dentes e tomar o meu banho. Cadê aqui o banheiro? Vamos lá no banheiro. Aqui, banheiro. Daqui a pouco eu vou escovar meus dentes. Então, gente, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Se vocês não vão me ver, sabe, né? Então, eu vou fazer meu xizinho aqui. Então, daqui a pouco eu volto com vocês quando eu terminar de tomar meu banho. Já tomei o meu banho. Agora, gente, vamos lá se trocar de roupas. Trocar de roupas. Que... estou indo pra cá. Então, eu vou ter que dar mais uma saidinha pra me trocar de roupa. Que daqui a pouco eu volto com vocês. Já estou um dia tão fresquinho, eu quero vestir uma roupa fresca também. Prontinho, já coloquei a minha roupa. Agora eu vou fazer o meu cabelo. Então, eu já volto com você. Eu vou fazer o meu cabelinho. Prontinho, meu cabelo já está pronto. Agora eu vou lá tomar o meu café. Eu coloquei essa touquinha aqui, não porque tá fazendo frio, sim porque vai ficar mais bonitinha. Agora vamos lá tomar o meu cafezinho da manhã. Nossa, que mais lindo. Que café. Olha, que delícia, olha. O café vai ficar diferente. Vamos descer. Meu café tá aqui, né? Mas eu vou dar uma descidinha. Eu tô assistindo. Vamos ver
aqui é a cozinha. O que eu estou vendo aqui? Nem eu sei. Gente, eu vou subir. Eu vou tomar o meu café. Antes que fique muito tarde, hoje eu tô muito ocupada. Vou tomar um café aqui com vocês. Estava delicioso esse café. Ai, agora tem tantas coisas para começar. Agora o meu dia. Já vou dar uma curiadinha lá no meu canal para ver qual é as novidades lá. E depois vou descer para me refrescar um pouquinho na piscina, porque tá muito calor. Agora vou sentar aqui, vamos ver o que está rolando aqui no meu canal. Deixando aqui umas coisinhas. Aí prontinho, já vi. Agora... Ai, vamos ver se tá bom agora. Agora eu acho que eu vou me dar uma... Eita, vou me dar uma refrescada nessa piscina linda, linda, que está aí fora. Vou me trocar, vou colocar o meu maiô. Acho que já estou pronta para me refrescar naquela piscininha super. Vamos lá ver como está a temperatura da piscina. Vamos descer a escadinha. E agora vamos lá para a piscina, me dar uma refrescada. Vamos sair por aqui mesmo. Mas, gente, esqueci. Tem duas saídas aqui. Vamos sair por essa daqui de baixo mesmo. Essa daqui espero que dê lá na piscina. Assim. Até na piscina. Beleza, uma me refrescada. Vamos me refrescar na piscina. Eu vou tomar um banho na piscina. Nossa, como essa piscina tá boa. Vou ficar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou sair. Acho melhor eu sair, já tá ficando escuro. Começando a escurecer, né? Escuro não está. Eu mesmo esqueci. Tô tão feliz hoje. Ai, meu Deus, nem deu tempo de pegar um solzinho. Gostei tanto da piscina, de ficar aqui. Até esqueci. Agora, ai meu Deus, tem que sair por lá. Eu tenho que ir ali numa festinha. Ali numa baladinha com... Porque eu também sou humano, né? Que eu tenho que se divertir um pouquinho. Vamos pegar uma ducha rapidinho aqui. Prontinho, peguei a ducha. Agora vamos correndo, né? Porque eu tenho que estar lá a tempo. Vamos correndo, correndo. Correndo muito, correndo muito, correndo muito. Cheia de estratégia. Agora vamos lá, gente. Vamos subir. É por aqui. Aqui acho que tem... Nossa, eu tenho que fazer um trajetão todo. É porque tem duas escadas e às vezes é aquela escada. Então, como tem duas, né? Vamos por essa daqui. Essa daqui dá no meu quarto, lá em cima, onde está o banheiro de cima. Então, gente, eu já vou aqui me arrumar. Pode ser que eu me atrase. Ixi, mesmo. E eu vou tomar um banho. Já esquecendo do banho, olha. Meu Deus. Não, banheiro fica por ali. Tomar um banho e daqui a pouco eu vou voltar. Prontinho, já tomei o meu banho. Agora eu vou aqui me trocar de roupa para ir para a festa. Então vamos trocar de roupa. Vou ter que tirar um pouquinho para me trocar de roupa. Pronto.
prontinho, já estou pronta. E fiquei... Ué. E fiquei assim, nesse estilo. Tá prontinha. Assim que eu fiquei. E agora vamos para a festa. Já volto com vocês, gente. Cheguei aqui já. Aqui no ladinho. Eu vou dançar um pouquinho, né? Porque... dançar um pouquinho. Então eu vou dançar aqui. Nossa, estou bem no final. Então, dançadinha, né? Porque... prontinho, estou dançando minha dancinha. Ai, esse dia foi tão cansativo, mas agora a noite era dar uma curtidinha, dar uma dançadinha, ó. Só uma dançadinha. Tum-tic-tac-tum. Então, isso foi muito bom, essa dança. Tum-tum. Assim. Então, gente, essa foi a minha rotina do meu dia. O que eu faço, não é todo dia que eu vim pra cá, né? Mas é o dia, tipo assim. É que hoje o que eu fiz foi isso. Então, espero que vocês tenham gostado. E um super beijão pra vocês. Beijinhos, e já deixa o like, se inscreva no canal. E vamos arrumar 20 metas de inscritos, gente. Então, beijinhos. Até o próximo vídeo.